Graça e paz, meus queridos, meus irmãos, bem-vindos. Mais um discipulado que é ministrado por lições. Nós estamos na sexta lição. Da sexta lição, nós estamos na terceira ministração. E esta terceira ministração, ela fala do respeito e do amor no cristianismo, né? E o texto ele está registrado em Hebreus, no capítulo 13, dos versos 1 ao verso 19, eu vou passar a leitura agora. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais se imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos que aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos então passar aos comentários. Então, no início, nos primeiros versos, ele trata de diversos assuntos, né? Dentre os quais permaneça o amor fraternal. Então, ele está dizendo, olha, aquilo que você já tem, continue, porque se é para permanecer, é porque estava sendo realizado. O amor fraternal, o amor aos irmãos, a irmandade, aos nossos irmãos em Cristo. E depois ele levanta situações das quais nós não podemos perder de vista e que ele mesmo diz, olha, coloquem-se no lugar desses irmãos e aí vocês vão entender, vocês vão saber como deveis portar-se, né? Como vocês gostariam de ser tratados numa situação semelhante. Então, ele fala da hospedagem, né? Que precisa de uma
de ser hospedado, não tem onde ficar. Então, hospedá-lo. Fala de presos, irmãos que foram presos no início do Evangelho, muitos foram presos. Então, não deixar de visitá-los, não deixar de lhes dar apoio. Aqueles que estão sendo maltratados, né, no corpo, vamos pensar e nos colocar no lugar deles, que a gente já vai entender muito bem o que se deve fazer. Em seguida, ele trata um assunto diferente, está no verso 4. No verso 4, ele fala: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultos Deus o julgará. Então, primeiro, acerca do matrimônio, era que havia um entendimento de que a pessoa seria mais santa se ela não estivesse casada. Mas na prática a gente sabe que não é isso. Não é que aqueles que foram chamados para viverem o evangelho solteiros realmente não façam um trabalho maravilhoso, mas eles têm essa capacitação vinda de Deus. Agora, os outros, que é a grande maioria, se faz necessário constituir família. Por quê? Eles não conseguiriam viver uma vida em santidade. Então, o casamento é o caminho certo e deve ser um casamento honrado, deve ser o casamento deve ser colocado numa posição honrosa, ou seja, ser respeitado. Né? E então isto é uma mensagem aqui que eu creio que foi de Paulo aos hebreus para que eles façam essa caminhada, ou seja, se casem e mantenham as suas vidas santas. Logo em seguida, ele fala do leito sem mácula. Então, existem leitos maculados, ou seja, mesmo dentro do casamento, tem coisas que podem ser feitas e tem coisas que não podem. Né? Então, aqueles que se entregam à prostituição, a palavra de Deus aqui bem claramente diz, serão julgados. E uma coisa eu digo para vocês, o Senhor não falha. Isso aqui é a palavra dele, ele fala de visitações que ele nos faz, isso está no Mateus, numa parábola que ele conta, né, a respeito do rei que vem tomar contas, né, com os seus servos. Então ele vem fazer essa visitação e tem aqueles que ele, né, agracia e tem aqueles que ele corrige. Então, aqueles que se entregam à prostituição, os adúlteros, esses não entrarão no reino de Deus. Então há que haver uma fidelidade. E não só a fidelidade, mas também a convivência, né, o relacionamento íntimo de forma saudável. Então, 1 Coríntios 6:9, eu vou ler para vocês, ele trata desse assunto. Né? Ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Até aqui, os outros assuntos não é relacionamento de intimidade. Então, aqui é homens que se relacionam com homens, uns são os abusadores, os outros abusados, sodomitas são os abusadores, os efeminados são os abusados, e esse tipo e a prática, né, dos adúlteros e também os devassos, a devassidão, coisas que se praticam que não está dentro da palavra de Deus, não deve ser seguida, né? Então, verso 5, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Ou seja, a pessoa não precisa viver a vida com medo, desesperada se vai ter o que comer ou não. Então a pessoa muitas vezes se apega ao dinheiro, segura o dinheiro, faz de tudo para guardar dinheiro, porque né, é inseguro. Mas a nossa segurança ela deve estar em Deus. E Deus responde: não te deixarei nem te desampararei. Então, se Deus está conosco, meus irmãos, não vai faltar nada. A questão é que tipo de vida nós estamos levando. Se nós não nos enquadramos nas práticas abomináveis, então nós podemos contar com
a bênção de Deus, né, constante nas nossas vidas, trazendo a provisão necessária. Ou seja, Pai Nosso, né, ensina o pão de cada dia. O dia de amanhã o Senhor trará. O que nós temos que isso também fortalece o nosso entendimento? Estavam no deserto. Cada dia caía ou descia o maná. Ou seja, a presença de Deus, a provisão de Deus. Como Pai provedor, não falha. Então, creiamos, ficamos tranquilos de que Deus nos suprirá. E diz, verso 6, e assim com confiança ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, confiados na promessa de que Ele estará conosco, então que Deus me ajuda, me supre, não importa o que o homem me possa fazer, porque Deus estará a meu favor. Ele me guardará e me suprirá. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, o pastor, o apóstolo, aqui Paulo e todos quantos trabalharam, né, a palavra de Deus trabalhou nos nossos corações para que sigamos a vida cristã de uma forma agradável a Deus, né, nós devemos olhar para eles e procurar imitar a fé deles. Verso 18, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, claramente, vem e diz, em Jesus não há sombra de variação. Maravilhoso. Ou seja, o que quer dizer isso? No passado, ele esteve com todo o povo judeu no deserto, acompanhando, né, e suprindo as suas necessidades, seja de água, seja de alimento. As histórias específicas você encontra lá. Mas o fato é que ele sempre trabalha a nosso favor. Quando ele veio em forma de ser humano, ele trabalhou o tempo todo para que nós fôssemos instruídos na sua palavra e realizou muitos milagres. E este é o coração do nosso Jesus, sempre nos fazendo o bem. Verso 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias, estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, não em manjares que de nada aproveitaram os que deles ou os que a eles se entregaram. Então, primeiro cuidado, zelar para viver a palavra de Deus. Para viver a palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la e zelar para andar como ela nos ensina. Por quê? Porque quando nós estudamos a palavra, entramos mais profundamente na palavra, ela preenche o nosso coração. Nós não vamos ficar sabendo histórias, nós vamos ser alimentados por essa palavra. E esta palavra descendo ao nosso coração, ele é fortalecido. Por quê? Deus ou Jesus, na sua palavra, nos mostra o seu amor e o seu cuidado para conosco. E assim nós estamos tranquilos, abençoados, seguros. É maravilhoso. Então, nesta condição, há graça em nós. E nós, nesta condição, temos condição de fazer o bem, de praticar as obras que o Senhor ensinou, porque eu estou bem. Então, se eu estou bem, eu posso, com toda a tranquilidade, né, fazer bem ao próximo, procurar ensinar o próximo. Então, esta é a graça que ele quer que a gente se fortaleça, ou seja, na bondade de Deus, para com aqueles cuja palavra em seus corações é vida, ou regra de vida. Nós vamos entender quão maravilhoso foi Deus em nos escolher, né, ou nos eleger, e assim nos fortalecer, falando palavras de consolo, de esperança, coisa linda. E ele diz, não com manjares. Então, o que acontece que
Os judeus, essa carta é escrita aos hebreus, os hebreus são judeus, né? E eles procuravam escolher as carnes, procuravam identificar o que era puro, o que não era puro. Então tinha um zelo todo, um cuidado todo grande. Só que isso não salva, isso não muda a história de vida. Então aqueles que se entregaram a isto não serviu para nada, é o que está dizendo este verso. 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O nosso altar é a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo nós não comemos, né, a carne. Então ele está aqui nestes versos 10, 11 e 12, explicando, né, e falando de como era feito o sacrifício até a vinda de Jesus, ou seja, até, na verdade, até a morte de Jesus Cristo, era praticado o sacrifício de animais. E o animal que era entregue por pecado, né, ele era sacrificado, seu sangue era levado pelo sacerdote, né, no altar, e ali aspergido. Mas o animal era levado para fora do arraial e queimado. Então, desta mesma forma, né, isto é o que se praticava com os animais. Então, quando Jesus foi e veio para ser sacrificado, e também, né, para que o seu sangue purificasse o povo, e o seu corpo, ou seja, o sacrifício dele foi feito fora das portas de Jerusalém. O que? Cumprindo aquilo que no Antigo Testamento, vamos dizer assim, apontava para Jesus. Então Jesus veio, cumpriu, morreu fora das portas de Jerusalém, da mesma forma como se fazia com os animais. Ele morreu fora porque ele foi dado em sacrifício de pecado. Então, nós sempre fomos os pecadores. Então, o Senhor se entregou e foi fora. Então é isso que ele está dizendo. Aí no verso 13 ele diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Né? Então, nós devemos ter a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Jesus veio, se entregou, se sacrificou pelo povo, por nós, dando a sua vida. E passou humilhação. Nós também não devemos ter mesmo sentimento, mesma atitude. Devemos nos sacrificar pelas pessoas que nos rodeiam, e este sacrifício ele envolve um comportamento que honre a Deus, um comportamento que não traga vergonha para o Evangelho, um comportamento que desperte naqueles que nos veem, né, o desejo de saber por que somos assim. Né? Um sacrifício de viver uma vida santa para que não haja condenação e assim atrair essas pessoas. Né? E também se dar em oração e etc. E diz, verso 14, porque não temos que aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, a nossa vida não será permanentemente aqui na Terra. Nós temos um tempo chamado de peregrinação, e nesse tempo é o tempo em que nós, já alistados pelo Senhor, chamados, como diz a palavra, né, chamados com todas as condições para realizar o trabalho, devemos anunciar as virtudes do nosso Deus. E isto por quê? Porque nós não estamos com a cabeça aqui na Terra. Ou seja, aquilo que nós estamos buscando, a Terra não vai dar. Então ele diz, nós buscamos uma outra cidade. Qual? A cidade do nosso nascimento espiritual, a Jerusalém Celestial. É lá que nós estamos buscando. Lá nós vamos viver eternamente. Não teremos nenhumas aflições, só teremos a nossa vida para aprender a adorar a Deus, que vai ser maravilhoso. E tomar posse daquilo que ele já, nosso Jesus, foi preparar para nós. Bom demais, glória a Deus. Verso 15.
Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. O louvor, ele não se, vamos dizer assim, não fica apenas na questão do canto, da adoração pelo canto. Mas o louvor trata-se da nossa vida, né, do nosso falar, do nosso confessar como filhos de Deus, das nossas orações, honrando o Senhor, dando graças pela sua provisão em todos os sentidos, né? E também o canto, adorar o Senhor com cânticos. É desta forma que nós expressamos e honramos e ofereçamos, né, adoração ao nosso Deus, que tanto fez por nós. Verso 16: E não vos esqueçais da beneficência, comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Então, isto está se tratando do cuidado dos irmãos. Então, lá no início, ele começou falando do amor que nós devemos nos colocar no lugar do nosso irmão e ajudá-lo. E aqui ele está falando, olha, saber comunicação, saber o irmão que está passando necessidade ou alguma coisa que se faz necessária em que nós possamos ser úteis, né? E estas coisas trazem alegria a Deus. Então, se uma pessoa, um irmão está passando necessidade, seja enfermidade, seja alimento, seja o que for, e nós, como igreja, daríamos o suporte, daríamos a ajuda como prática de amor que o Senhor nos fala em todo o tempo. Evangelho sem amor não é evangelho. Vida cristã sem amor, Deus é amor. Então não tem como a gente praticar e agradar a Deus se não for amando e ajudando. Verso 17: Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria. Então, o pastor, o verdadeiro pastor, ele tem um coração cuidar das vidas. De que forma? Conduzindo-as à salvação ou ao cumprimento, né, da palavra de Deus. Então, o pastor é aquele que leva para o alimento. O alimento é este que nós estamos fazendo agora, palavra de Deus, né? Então, o pastor ele tem como propósito alegria no coração quando a ovelha está caminhando firme no caminho em que está sendo ensinada. Mas aqueles que se rebelam trazem muita tristeza, porque a obra de condução é uma obra de amor. E quando há aqueles que se rebelam, rebeldia em algumas ovelhas, cria divisão, entristece o Espírito Santo e acaba trazendo uma tristeza grande. Então, se o pastor ele tem, vamos dizer assim, incumbência de conduzir as ovelhas, se o trabalho é, vamos dizer assim, cutucado pelas próprias ovelhas, ele é ferido pela própria ovelha, então isto não vai ser nada útil para a igreja que faz isso. Então, por isso que ele fala, obedecei a vossos pastores, caminhai no caminho em que eles vos orientam. Verso 18, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Ou seja, está falando da necessidade que nós, pastores, temos das orações, né, do povo de Deus, para que a gente não pratique nada que nos acuse, que a nossa própria consciência nos acuse. Então, as orações dos santos favorecem o pastor para que ele possa fazer, vamos assim, se livrar de todo tipo de embaraço e possa, então, se dedicar com uma consciência tranquila diante de Deus, né? Porque consciência é diante de Deus. Fazer um bom trabalho. E isto é as orações que fazem toda a diferença, como ele está dizendo aqui. E o outro verso era uma questão pessoal dele na época. Então é isso, meus amados. Então, louvado seja Deus, porque você vai assistir, ou já assistiu, né? Se você chegou até aqui é porque você assistiu. Seja fortalecido, abençoado, eu te abençoo em nome de Jesus.
porque esta é a obra que o Senhor Deus espera que nós façamos, todos nós, tanto os pastores como as ovelhas. Amém, queridos? Fique com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser, um prazer estar aqui com vocês.